Salmos, vou ler aqui a palavra do Senhor no Salmo 119, que diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. É uma felicidade andar em caminhos irrepreensíveis, conforme a lei de Deus, a palavra de Deus. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. É uma felicidade obedecer os estatutos do Senhor, de todo o coração buscar a Deus. É uma felicidade, porque o homem tem um vazio e só Deus para preencher. Mas quando esse vazio é preenchido, é uma felicidade maravilhosa, um coração contrito. É uma felicidade, né? É uma maravilha. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Porque aqueles que andam em obediência a Deus, guardando os estatutos de Deus, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus ordena os seus preceitos. Deus ordenou os seus preceitos para que sejam obedecidos. Para que sejam obedecidos os preceitos de Deus. Para que sejam obedecidos, aleluia, Jesus, Deus ordenou os seus preceitos para que sejam obedecidos. É uma maravilha. Deus ordena os seus preceitos para que sejam obedecidos os preceitos dele. Aleluia. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O salmista disse assim: quem dera que fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus preceitos. Porque ele disse, se os caminhos for ordenado aos preceitos de Deus, estou bem. Que os caminhos sejam ordenados os preceitos de Deus. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos, né? Então, ele diz que não fica decepcionado se considerasse todos os mandamentos, que ele se achava que precisava, né, viver conforme os mandamentos. E ele disse: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justiças, porque ele precisava viver conforme as ordenanças do Senhor, e ele não estava vivendo. Ele não estava vivendo conforme as ordenanças do Senhor. Ele não estava vivendo, andando conforme as ordenanças do Senhor, e ele queria andar. Ele sentia desejo. E até que ele disse: que me dera, quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Porque os caminhos dele não estavam firmados na obediência aos decretos de Deus. E ele diz: me dera que os meus caminhos fossem ordenados aos teus decretos. Porque é isso que ele desejava. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. O que ele queria era obedecer
Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandone. Eu obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Aleluia. Ramanas, como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Porque um jovem, mantendo pura a conduta dele, vivendo de acordo com a palavra, é vivendo de acordo com a palavra que o jovem mantém pura a conduta dele. Porque se ele não viver de acordo com a palavra, há dificuldade para ele. Mas quando ele vive de acordo com a palavra de Deus, mantém pura a sua conduta. E o salmista diz: se eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. E o salmista diz que buscava a Deus de todo o coração, para Deus não permitir que ele se desviasse dos mandamentos de Deus. Eu busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Glória a Deus. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista diz que guardou no coração a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Ele guardou no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Meu Deus, o Senhor é bendito. Ensina-me os teus decretos, Senhor. Ensina-me os teus decretos, meu Deus. Com os teus lábios repito todas as leis que promulgaste. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grande riqueza. Eu me regozijo em seguir os teus testemunhos. Eu me regozijo em seguir os teus testemunhos, como o de que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. O salmista diz que meditava nos preceitos de Deus e dava atenção às veredas de Deus. Não me esqueço da tua palavra. Rita Lamai, não me esqueço da tua palavra, ó Deus. Aleluia. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Trate com bondade, meu Deus, o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Glória a Deus. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque com os olhos abertos para enxergar as maravilhas, os olhos espiritual. Abrir os olhos espiritual para ver as maravilhas da palavra de Deus. Sou peregrino na terra, não me esconda de mim os teus mandamentos. O salmista diz: sou peregrino, não esconda de mim teu mandamento. A minha alma consome-se de perante desejos das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos que se desviam dos teus mandamentos. Porque aqui a palavra de Deus, que se desviar dos mandamentos de Deus, ele diz maldito. Veja o que a palavra de Deus diz, né? Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Porque tira de mim a afronta e o desprezo. Quantas vezes somos desprezados, recebemos afrontas, e o salmista Davi diz, o salmista diz aqui: tira de mim, pois obedeço os teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus preceitos. Ele diz que mesmo que os poderosos se reunissem para conspirar contra ele,
Né? O salmista disse: ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Ele disse que os testemunhos de Deus era o prazer dele. Os testemunhos de Deus é os conselheiros dele. E é assim na nossa vida. Os testemunhos de Deus é o nosso prazer. A palavra de Deus, o testemunho de Deus é o nosso prazer. E os decretos de Deus, os conselhos de Deus, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. O testemunho de Deus, a palavra de Deus é que nos aconselha. Porque somos aconselhados pela palavra. Somos orientados pela palavra. É a palavra que nos aconselha. Recebemos a promessa de Deus e tomamos posse das promessas de Deus. E vivemos conforme a palavra de Deus. Seguimos conforme a palavra de Deus em frente, olhando para o Senhor e meditando e tomando posse da palavra. Que Deus nos abençoe.